boa noite, nossos queridos internautas. Sejam bem-vindos a esse nosso espaço de saúde, denominado Mais Saúde. Esse nosso espaço é um programa semanal que a televisão, grande mídia TV, proporciona para os seus ouvintes, internautas, para que possam melhor se informar e cuidar da sua saúde. Hoje, como tem sido outros dias, sempre temos um convidado, e nosso convidado de hoje chama-se Dr. Cláudio Maulana. Ele é médico dentista, ele está conectado desde já via Zoom, a quem neste momento eu tenho o prazer de convidá-lo para que possa se apresentar e saudar os nossos queridos internautas. Boa noite, doutor. Boa noite, sintam-se todos cumprimentados, sejam já bem-vindos a este programa maravilhoso. Como dizia, eu chamo-me Cláudio Manuel Maulana, sou médico dentista, resido e trabalho na Ampula. É sempre para mim um prazer ser convidado a este programa e espero compartilhar hoje algumas dicas importantes e que possamos aprender alguma coisa nova. Exato, muito obrigado. Nosso tema de hoje, vamos falar de saúde oral. Saúde oral. É deste tema em que vamos aqui poder discutirmos, poder fazer muito questionamento para o doutor, e o nosso doutor está em altura para poder nos satisfazer as nossas questões. E eu sou generoso, Manuel, e desde já quero convidar os nossos queridos internautas, vão se posicionando, podem nos seguir no Facebook, bastante escrever GMTV, MOS, e lá o programa estará Mais Saúde, e colocar um like na nossa página e partilhar para outras pessoas, de modo que essa informação possa ser abrangente para toda a gente, porque questão de saúde é muito importante, que a gente possa se informar, possa saber como cuidar melhor da nossa saúde, para que não possamos esperar, nos enfermar de doenças graves, para podermos começarmos a cuidar da nossa saúde. A gente tem que sempre começar a cuidar da nossa saúde tão cedo, isso vai ser muito bom. E indo diretamente no nosso assunto, falando de saúde, higiene oral, aliás, gostaria de fazer uma pergunta ao nosso doutor para que possa fazer uma definição, porque aqui temos duas palavras, temos higiene e temos oral. Então, em jeito de definição, doutor, o que seria saúde, higiene oral? Higiene oral. Muito bem, muito obrigado. Falar de higiene oral é um pouco complicado, porque quase todos pensam que sabem fazer uma correta higiene oral. Então, de forma geral ou direta, higiene oral é a limpeza que nós fazemos à nossa cavidade oral, à nossa cavidade bucal. Estamos a falar da higiene dos dentes, estamos a falar da higiene da língua, principalmente. Então, a higiene oral cinge-se nisto, remover restos alimentares na cavidade oral, para que esses dentes, essa língua continuem saudáveis e possamos garantir, assim, uma saúde oral, bem como saúde geral. Exato. E, doutor, existe alguma frequência estabelecida cientificamente em que a pessoa pode fazer a sua higiene oral? Existe alguma frequência para poder fazer a higiene oral? Muito bem. Nossa preocupação, quando se fala de higiene oral, é saber se essa higiene é ou não eficiente. Higiene oral eficiente seria aquela que consegue remover todos os restos alimentares na cavidade oral. Falando diretamente da frequência de escovação dos dentes, de forma geral, diz-se que é necessário que façamos pelo menos 2 escovagens diárias. Mas, ao falarmos de frequência, não estamos unicamente falando de número de vezes. Período especificamente nós devemos escovar os dentes. Como recomendação geral, recomenda-se escovar os dentes sempre depois das principais refeições. Se eu tenho, durante o dia, 2 principais refeições, sendo elas o mata-bicho e o jantar, recomenda-se que escove os dentes 2 vezes por dia. Os que têm 3 refeições firmadas, é importante também lavar os dentes 3 vezes por dia. Então, de forma geral,
o número de vezes que vou escovar os dentes depende do número de refeições que eu tomo ao dia. E essa escovagem deve ser dividida, deve ser frequente. Se eu escovo durante o período de manhã, depois do metabolismo, tenho que fazer isso sempre. Se eu escovo também depois do jantar, tenho que fazê-lo sempre. É ali que nós dizemos frequência de escovagem dos dentes. Então é importante aqui dizer que devemos escovar sempre depois de nos alimentarmos. Muito obrigado. E então, existe alguma duração? Essa higiene oral tem que durar quanto tempo? Existe uma duração específica, estabelecida cientificamente, tendo em conta que aqui estamos falando de assunto científico. Existe cientificamente a duração da higiene oral? Muito bem. Cientificamente, estima-se que para fazer uma correta higiene dos dentes é necessário entre 2 e 3 minutos. Então, espera-se que no tempo de 2 e 3 minutos seja o tempo mínimo necessário para lavar todos os dentes. Recordar aqui que, como seres humanos e adultos, geralmente temos 32 dentes. Então, estima-se que o tempo necessário para lavar todos e de forma eficiente seja entre 2 e 3 minutos. Essa é a duração mínima de uma escovagem dentária. Exato. E, então, por falar de escovagem, isso nos remete ao material, né? A escolha da escova, assim como as alternativas. O doutor pode falar os instrumentos usados para poder fazer essa higiene oral? Existe instrumento específico para poder fazer essa higiene oral, assim como as alternativas? Ok. O principal instrumento para fazer a higiene oral é a escova de dente, ou escova dental, como queiramos chamar. Eu tenho aqui algum exemplo, né? Essa é uma escova de dente que serve para escovar os dentes, para fazer a higiene oral. Este é o principal instrumento. Aliado a este instrumento que é a escova dental, nós devemos ter também uma pasta dental. Uma pasta dentrífica, muitos chamam assim. Devemos ter uma pasta dental. Para além desses dois instrumentos, que é a escova e a pasta, existe um terceiro elemento que é auxiliar. Este elemento nós chamamos de fio dental. Existe esse fio à venda em várias partes, em vários mercados. Temos que adquirir um desses para fazer a higiene oral correta. E, aliado a isso, existem alternativas à escovação usando a escova dental. Por exemplo, em vários sítios existe uma raiz que chama-se mulala. Ela é uma alternativa à escova dental. Cá na região norte do país, nós temos uma raiz chamada musuaque. É similar à mulala, porém não tem aquela cor característica da mulala. É também uma raiz que é eficiente para fazer a escovação oral. Para além disso, existem muitas outras raízes, muitos outros paus que tenham características similares à da mulala, que em várias outras regiões do país são usados para escovar os dentes. Mas também quando falamos sobre os instrumentos usados para escovar os dentes, precisamos também de falar da qualidade desses instrumentos. E eu trago aqui duas escovas. Estamos num programa de saúde, não queremos fazer publicidade de marcas, então não vamos nos cingir em marcas, mas eu tenho aqui duas escovas. Duas escovas. Por sinal, são duas escovas da mesma marca. Esta aqui é a Oral-B, da Colgate. Essa é a Colgate, da Colgate. Embora aqui a repetição. Qual é a qualidade ou quais são as características ideais de uma escova dental? Eu vou aqui mostrar esta. As características ideais de uma escova dental. Primeiro, a cabeça, que é a parte ativa que nós usamos para escovar os dentes, deve ser pequena ou média. Não deve ser uma cabeça muito grande. Eu vou fazer aqui uma comparação entre essas duas cabeças. O melhor é escolher uma escova como essa, que tenha uma cabeça, que tenha a parte ativa pequena em comparação a esta aqui. Segunda característica, as cerdas, que são as vassouras que nós usamos para escovar os dentes, devem ser retas. A disposição dessas cerdas estão dispostas de forma reta.
Algumas dessas escovas possuem ondulações, possuem diferentes arrumações das cerdas. O recomendável, o que se indica é uma escova como esta, que tenha cerdas retas. Terceira característica importante sobre a escova, as cerdas devem ser macias. Quando eu passo o dedo nessa escova, eu sinto que é uma escova de cerdas macias. Quando eu comparo com esta geralmente tem cerdas mais endurecidas, mais duras. Então, com essas três características importantes, eu posso fazer a escolha de uma escova ideal. Lembrando aqui que não precisamos nos guiar por preço. Existem escovas baratas, que são muito boas, e existem escovas caras, que não têm nada de bom. Então, eu tenho que escolher uma escova de cabeça pequena, cerdas todas retas, e essas cerdas devem ser macias para não lesionar a gengiva. E temos aqui aquilo que chamamos de pasta de dentes. Em relação à pasta de dentes, funciona a mesma coisa. Temos variedades de marcas, variedades de qualidades. O que mais se recomenda é usar uma pasta dental que não me lesione, não cause problemas a mim. Existem pastas que, quando certas pessoas usam, criam feridas na boca e tudo mais. É necessário usar pastas que não lesionem. Para além disso, é necessário escolher pastas que tenham maior percentagem de ervas. Existem pastas que são totalmente sintéticas. Eu tenho que escolher pastas à base de ervas, é sempre melhor. Para além disso, precisamos ler o rótulo das pastas. As pastas dentárias que contêm flúor são as pastas que mais são recomendadas em comparação às pastas que não contêm flúor. O flúor é um mineral que fornece alguma proteção adicionada aos nossos dentes. Então, temos que escolher aqui uma boa escova e uma pasta que contenha flúor, principalmente com grande percentagem de ervas. Com isso, eu reuni a quantidade necessária ou a qualidade necessária de material para fazer uma correta escovação dental. Exato. Doutor, tem sido frequente termos cárie dentária, não é? Cárie dentária, apesar que esse é um outro tema que vamos abordar no outro dia. Mas só por questão de curiosidade muito rápida, a cárie dentária podia-nos ter uma interação com a falta de flúor, se não, quer dizer, mais escovagem ou não? Isso é uma curiosidade, doutor. Pode ter alguma... A cárie dentária é uma doença que relaciona-se diretamente com a qualidade de escovagem. As pessoas que têm uma escovagem ineficiente automaticamente apresentam um elevado índice de desenvolvimento de cárie dentária. O que estamos a dizer? Para um indivíduo saudável desenvolver cárie dentária, existem condições que devem ser criadas. A primeira condição é a presença de dentes. Basta ter um dente, já existe a primeira condição necessária para esse dente ter cárie. A segunda condição é a presença de micro-organismos. E esses micro-organismos já são nativos, vivem na nossa cavidade oral. E a terceira condição, e a mais importante, a decisiva para o aparecimento da cárie, é a presença de restos alimentares. Porque a cárie é caracterizada pela perda de minerais no dente, e esta perda é consequente da degradação de restos alimentares pelas bactérias que vivem na cavidade oral. Então, se existindo bactéria, existindo dente, se nós deixamos lá restos de alimento, estamos criando condições necessárias para o desenvolvimento da cárie. A principal forma que temos de prevenir a cárie dentária é fazendo uma escovação regular, que é retirar todos os restos alimentares da cavidade oral. Exato. Gostava neste momento de aproveitar para convidar para quem acaba de se conectar a nós neste programa de Mais Saúde, dizer que estamos a falar de higiene oral. Temos o nosso convidado, o Dr. Cláudio Maulana, e desde já quero realmente fazer um pedido especial. Sei que nos estou a pedir muito ao nosso querido internauta para que possa se conectar a nós através do Facebook. Não basta só se conectar, mas tem que gostar da nossa página, isso irá nos ajudar para que essa informação que nós temos possa chegar a mais pessoas dentro do país, fora do país. E lá no Facebook, pode gostar, tem partilhar
Ou também nós estamos no YouTube, bastante escrever, ir selecionar a opção YouTube, escrever GMTV Moz, e ali o vídeo estará, irá aparecer o vídeo em estreia, e aí nós estaremos nós e podemos também partilhar para outras pessoas. E voltando para o Dr. Cláudio, já que já falamos, já selecionamos a melhor escova e a escova que não é boa para manter uma saúde, uma higiene oral saudável. Então, existem técnicas específicas para poder fazer essa saúde oral mais eficiente ou não, doutor? Muito bem. Depois de termos aqui reunido os materiais necessários, aí vem a técnica de escovação. Existem várias técnicas que são indicadas, eu vou aqui apenas mencionar talvez algumas ou apenas uma. Recomenda-se escovar os dentes depois da refeição. É importante aqui mencionarmos que o tempo que percorre entre a refeição e a escovação é ideal que não seja acima de 30 minutos. Depois do indivíduo se alimentar, precisa remover estes restos alimentares o mais cedo possível, entre 30 minutos. Para remover ou para fazer uma escovação eficiente, precisamos primeiro usar o fio dental. O fio dental, como expliquei antes, existe sendo comercializado em várias farmácias, em vários supermercados. O que nós fazemos é recortar um pedaço de fio de cerca de 40 centímetros. Vamos recortar um pedaço de fio dental. Após ter recortado um pedaço de fio dental, nós vamos enrolar este pedaço de fio dental na ponta do nosso dedo indicador. Vamos colocar o fio e vamos fazer isto. Enrolamos o fio e deixamos aqui apenas um pedaço que será usado. Para usar o fio dental, nós enrolamos nos 2 dedos, dessa forma, e colocamos na cavidade oral entre os dentes. Eu tenho aqui um modelo, espero que consigamos ver. Este fio dental precisa entrar no meio, entre os dentes. Depois de eu introduzir o fio dental no meio entre os dentes, eu aperto para um dos lados e removo. Consegui limpar uma parede. Vou introduzir novamente, aperto para o outro lado e vou remover. Com isso, eu consigo remover todos os restos alimentares que situam-se entre os dentes. E em relação ao fio dental, eu faço isso. Passo no primeiro dente, vou desenrolando. Passo no segundo dente, vou desenrolando. Isto permite com que cada um dos dentes seja limpado por um pedaço diferente de fio dental. Após ter removido os restos alimentares que ficam entre os dentes, usando o fio dental, aí nós passamos para a escovação. Aqui existem muitos erros que cometemos durante a escovação que devemos talvez clarificar aqui e ajudar os nossos internautas. Primeira coisa, quantidade de pasta dental a usar. Muitos colocam pasta dental desde a extremidade da escova até a outra extremidade. A recomendação em relação à quantidade é 1 grau de feijão para um adulto. 1 grau de feijão. Existem feijões muito grandes, vamos usar padrão tipo um feijão manteiga ou menos. 1 grau de feijão é a quantidade de pasta necessária. Quanto menor a idade, precisamos reduzir essa quantidade de pasta dental. Vamos aqui mencionar o segundo erro. O primeiro erro é excesso de pasta, não é necessário. O segundo erro, geralmente as pessoas molham a escova antes mesmo de usar. Recomenda-se colocar a pasta, a escova seca como está. Vamos distribuir a pasta por todos os nossos dentes. Vamos distribuir a pasta por todos os nossos dentes. Após fazer essa distribuição, aí vamos escovar os dentes de forma ordeira. Precisamos, nos dentes anteriores, colocar a escova por cima da gengiva e fazer movimentos de varredura para baixo. A escova não deve ser colocada assim. Deve ter ligeira inclinação. As cerdas devem ter ligeira inclinação. Fazemos este movimento de varredura para baixo. E vamos fazendo este movimento indo até os dentes posteriores.
Tendo lavado este lado, nós passamos para o lado contrário e fazemos a mesma coisa com os dentes de baixo. Quarto erro que vamos mencionar, muita gente lava os dentes fazendo isto. Esta é uma forma incorreta de lavar os dentes. Os movimentos de vai e vem, eles até podem limpar os dentes, mas danificam a gengiva. Nós precisamos fazer esse movimento porque, para além de limpar os dentes, massageia a gengiva, permite que a gengiva fique saudável por muito mais tempo. Outra coisa importante, eu não sei se as câmeras permitem aqui mostrar, quando nós lavamos os dentes, passando no movimento de vai e vem, a escova, essas cerdas, não conseguem eliminar alguma coisa entre os dentes. Mas quando eu faço este movimento, as cerdas conseguem passar também no meio entre os dentes e remover os excessos. Então, com isso, eu consigo limpar os meus dentes. Talvez a técnica seja um pouco difícil e necessite alguma destreza manual. Eu aí tenho que usar uma outra técnica auxiliar, que é a técnica de bolinha. Nós ensinamos muito para as crianças, por ser fácil. Como é que funciona a técnica de bolinha? Nós colocamos a escova e fazemos pequenos movimentos circulares. Esses movimentos circulares partem da gengiva para baixo. Fazemos estes movimentos circulares. E passamos todos os dentes em movimentos circulares. Esta é também uma técnica indicada para lavar os nossos dentes. Já na porção de cima dos dentes, aí sim nós podemos fazer as varreduras. E não é vai e vem. Vai e vem leva o resto de alimento daqui para dentro, de dentro para fora. Nós devemos puxar para fora da cavidade oral. Então, com essas dicas, nós podemos aqui melhorar a forma como nós escovamos nossos dentes. E, para além disso, existe também uma questão importante ao terminar a escovação oral. É a escovação da língua. Nós fazemos a escovação da língua por último. Como é feita a escovação da língua? Nós temos aqui os nossos dentes, colocamos apenas a escova por cima da língua e raspamos para frente. Os restos alimentares vão saindo. Algumas escovas possuem aqui alguns dispositivos plásticos que permitem fazer essa raspagem lingual. Nós vamos usar o dorso da escova para fazer o puxamento de restos alimentares para fora. Existe uma grande discussão que surge: como terminar a escovação oral? Algumas pessoas, depois de escovar os dentes, colocam abundante água, bochecham bastante para remover todo o resto de pasta dental. Precisamos aqui mencionar uma coisa importante. Os nossos dentes ganham maior quantidade de flúor que está presente na pasta quanto mais tempo permanecer esse flúor em contato com os nossos dentes. Bochecho abundante após a escovação remove todo o resto de flúor e deixa os dentes sem minerais necessários para reposição. Então, é importante que nós apenas cospamos o excesso de pasta dental e não bochechemos de forma abundante. Então, com essas dicas, algumas, que podem nos confundir porque vai contra os nossos hábitos, os nossos costumes, nós conseguimos fazer aqui uma escovação que seja eficiente e que também garanta o fortalecimento dos nossos dentes. Exato. Doutor, isso parece um mistério, porque o nosso dia a dia, mesmo eu pessoalmente, estava a ver que faço coisas erradas. O meu movimento tem sido aquele de vai e ver. Eu pensava que quanto mais fizer, vai ver, ganho maior eficiência na escovagem. E agora, doutor, estava para falar o uso de fio dental e não chegou a terminar. Gostava de especificar por que o uso ao fio dental. Muito bem. Geralmente, existem pessoas que têm uma boa frequência de escovação. Eles conseguem lavar facilmente todas as faces do dente, exceto uma. Quando essas pessoas vão a um consultório dental, descobrem que tem furo entre os dentes. Esses furos se desenvolvem entre dois dentes, no meio entre dois dentes. Porque a escova por si só não consegue remover todos os restos alimentares entre os dentes. Porque o espaço entre os dentes é muito reduzido. Então, é o fio dental que consegue entrar lá e remover esse excesso de alimento. Então, nós precisamos usar o fio dental para complementar o processo de escovação, para remover os restos de alimentos que ficam entre os dentes. Essa é a grande importância do fio dental. Exato, muito obrigado. Encontro ser um tema muito importante,
porque tem a ver com a nossa saúde. E, doutor, aí podemos contrair mais doenças a partir de má escovação, não é verdade? É verdade. Muitos procuram os serviços de estomatologia porque sentem que a gengiva deixou de estar em contato com o dente, está subindo. O dente está se tornando cada vez mais comprido. Por que razão? Aquilo nós chamamos de recessão gengival. A principal causa de recessão gengival é o uso de uma escova de cerdas duras e a má técnica de escovação. Para além disso, vejamos uma coisa. Nós temos o dente e temos a gengiva que cobre a parte da raiz do dente. Quando nós usamos uma má técnica ou uma escova de cerdas muito duras, o dente fica limpo, mas acabamos lesionando a gengiva. E aquela parte da raiz que devia ficar coberta pela gengiva fica exposta. Ficando exposta, essa parte da raiz facilmente se desgasta com a escovação. Para além disso, há o surgimento de hipersensibilidade, aumento da sensibilidade dos dentes. Sempre que tomamos gelado, sempre que comemos uma salada, os dentes arrepiam ou doem. Isto é causado justamente por perda dessa inserção da gengiva aqui a nível do dente, como consequência de uma má técnica de escovação dos dentes. Exato. Então, eu percebo aqui que não é... realmente é muito importante aprender essas dicas para não esperar enfermar, para poder ir ao hospital, enquanto já a solução aí pode ser limitada. E aprender, quanto mais cedo aprender, isso irá nos garantir para que possamos ter uma boa saúde oral e saúde no geral. Doutor, existem algumas soluções próprias para ajudar no bochecho, para além da água, não sei o quê, mas existem soluções para poder bochechar? Ok. Geralmente, nas lojas que vendem material de higiene oral, nós vemos com frequência líquidos com cor verde, azul, com escrito xilitol, malitol, entre outros líquidos. Tá bem? Aquelas são soluções de bochecho que auxiliam. Aquelas soluções de bochecho têm uma grande importância. Elas fazem limpeza química. Quando nós usamos a escova, nós fazemos a limpeza física. Removemos os restos alimentares usando o processo físico. As soluções de bochecho auxiliam este processo físico fazendo um processo químico. Quando é útil usar soluções de bochecho, vamos dar aqui o exemplo. Um pai de família que acorda às 6, vai ao trabalho e volta ao final do dia. Sai de casa depois do mata-bicho, ele tem a condição ou a possibilidade de escovar os dentes antes de sair de casa. Depois do jantar, ele está em casa, também pode lavar os dentes. Mas durante o almoço, ele não tem uma casa de banho ideal, não tem um local onde possa fazer a escovação dos dentes. Esse é o momento ideal para usar uma solução de bochecho, porque aquela solução vai fazer a remoção química, vai neutralizar os ácidos que é produzido pela fermentação dos restos alimentares. Com isso, ele consegue também fortificar os dentes e aguardar o momento ideal para fazer a escovação. Mas precisamos aqui lembrar que o uso de soluções de bochecho não substitui a escovação dos dentes. Podemos aqui dar um exemplo comum nos nossos dias. O uso do álcool para a descontaminação das mãos não substitui a lavagem. Porque o álcool não remove os restos, a sujidade como tal. É a lavagem que remove isso. Igual acontece com a escovação. A escovação remove o resto de alimento, enquanto que o uso de solução de bochecha apenas neutraliza a consequência da fermentação desses alimentos. Obrigado. Já estamos a caminhar quase no final do nosso programa e recordar mais uma vez os nossos internautas para que possam nos gostar no Facebook e partilhar essa informação para que essa informação possa possa beneficiar mais pessoas. Também no YouTube, bastante escrever, tanto no Facebook, assim como no YouTube, bastante escrever, GMTV, MOS, e selecionar o programa Mais Saúde, e aí estaremos a acompanhar e vamos partilhar essa informação. E, doutor, temos pessoas que fazendo a escovação, mesmo usando os líquidos, mas antes de fazer essa pergunta, gostaria só de apresentar uma curiosidade. Os líquidos
por alguma razão, pode ir para o estômago, não faz mal. Os líquidos de bochecho não podem prejudicar a saúde se engolirmos por alguma razão, ou poderá nos fazer bem? Bem, os líquidos de bochecho são indicados para fazer bochecho e depois cuspi-los. Por alguma razão, sobra sempre alguma coisa que vai junto com a saliva para o estômago do outro lado. Não existe nenhuma consequência previsível sobre a ingestão de líquidos de bochecho, mas de forma geral eles não causam doença. Aqui existe alguma questão relacionada a certos líquidos, por exemplo, alguns líquidos de bochecho que contêm clorexidina, eles não podem ser usados por tempo prolongado nem ser ingeridos com frequência, porque eles acabam também eliminando bactérias da flora normal. Só essa é a principal consequência. Então, de forma geral, os líquidos não causam enfermidade por ingerir de forma acidental. Ok, exato. E temos em conta que existem pessoas mesmo fazendo escova, portanto, não ter aprendido essas medidas de precaução quanto mais cedo e acabaram desenvolvendo doenças que lhe faz com que seja necessário aproximar a um dentista. Quando é que pode ser necessário aproximar um dentista para a questão de higiene oral? Muito bem. Vamos partir de um dado que não existe higiene com 100% de eficiência. É a primeira questão que devemos deixar claro aqui. Nós temos que fazer o máximo possível para escovar os dentes de forma eficiente, mas a nossa higiene não vai resultar em 100% de eficiência. Alguma coisa sempre acaba restando em locais difíceis de se remover. Então, existe um tratamento, chamamos de tratamento, que é a limpeza profissional. Indica-se fazer uma limpeza profissional pelo menos uma vez ao ano. Qual é a função dessa limpeza? Remover manchas, remover tártaro que é restos alimentares que endurecem em volta do dente. E é também uma oportunidade para fazer uma avaliação periódica. Então, existe sim a limpeza profissional. Essa limpeza é indicada na frequência de pelo menos uma vez ao ano para um indivíduo normal que não tenha hábitos de consumo de tabaco, o consumo de álcool, que não tenha o hábito de consumo frequente de café, de chocolate e outras substâncias que podem manchar o dente. As pessoas que consomem essas coisas são indicadas que façam uma higiene profissional pelo menos 2 vezes ao ano. Então, é realmente importante, são todos convidados a pelo menos uma vez por ano visitar um dentista, fazer uma limpeza, assim garantindo a remoção daquilo que não consegue remover por muito tempo. Muito obrigado, doutor. Já chegamos no final do nosso programa. Resta mesmo agradecer, mas muito antes mesmo, gostaria de que a doutora pudesse apresentar a prevenção, a última palavra, prevenção quanto ao cuidado para termos uma boa higiene oral. Tem alguma última palavra, doutora, a dar? Uma prevenção? Muito obrigado. Nós aqui, ao chegarmos ao fim deste programa, precisamos lembrar uma coisa importante. A escovação por si só não vai garantir uma higiene oral, não vai garantir uma boa saúde dos dentes. Existem outros fatores combinados. Por exemplo, os hábitos alimentares. As pessoas que se alimentam principalmente de alimentos que contenham grandes quantidades de açúcar, os açúcares são os restos alimentares preferíveis pelas bactérias para causar a cárie dentária. Então, precisamos combinar aqui hábitos alimentares saudáveis com uma boa higiene oral. Para além de ter hábitos saudáveis de alimentação, precisamos também ter uma frequência de consumo de alimentos. Pessoas que estão sempre ingerindo alimentos entre as refeições, porque elas não serão capazes de satisfazer essa demanda, escovando os dentes, também tendem a desenvolver mais cárie dentária. Então, precisamos consumir os doces, os chocolates, algum tempo antes da refeição principal, para que tenhamos a refeição principal e, após isso, fazer a correta higienização dos dentes. Então, precisamos lembrar que não é unicamente a escovação, mas também existe a influência dos alimentos neste processo. Precisamos escolher alimentos que sejam saudáveis. Para além desses alimentos, precisamos ingerir quantidade suficiente de água.
A água auxilia na produção de saliva, auxilia na limpeza da nossa cavidade oral. Um pouco sobre os alimentos. Por exemplo, a maçã é um excelente alimento para limpar os dentes. Temos, por exemplo, as laranjas. Chupar uma laranja faz muito bem, ajuda na limpeza dos nossos dentes. Em tempo de manga, chupar manga faz muito bem. Aqueles fios que ficam entre os dentes, que depois removemos eles, ajudam a limpar entre os dentes. Então, de forma geral, recomendamos comer bastante fruto, bastante frutas. Isso ajuda muito na limpeza dos nossos dentes. Precisamos combinar esses dois fatores importantes. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. E para a querida internauta, nós estamos a chegar no final do nosso programa. Ficou aí a dica. É muito importante poder cuidar da sua saúde, da sua higiene oral. Isso vai lhe prover uma saúde de qualidade. E já chegamos no final. Resta mesmo agradecer-lhe e lhe convidar para que próximas vezes... E não sei se é coincidência, mas todos os nossos temas que passamos aqui, nas prevenções de últimas palavras, sempre o nosso convidado fala de uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. E nós prometemos esse tema, trazemos nas próximas apresentações, e desde já queremos lhe convidar que continue a assistir nosso programa. Se não conseguir hoje se conectar, e essas informações vão ficar patentes no Facebook, assim como no YouTube, pode assistir para a repetição também, não terá perdido nada, e poderá realmente gostar do nosso conteúdo e partilhar. Muito obrigado, até o próximo domingo. Tchau, tchau.